Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Magras Sem Segredos. Esse espaço eu reservei para trazer para vocês tópicos importantes sobre emagrecimento. Vamos tratar de temas atuais que impactam diretamente quem precisa perder peso. Vamos descomplicar temas que tanto ouvimos por aí e trazem muita dúvida para vocês. Vou trazer uma visão profissional e acessível a todas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários aqui embaixo que eu terei o maior prazer em responder. Meu nome é Júlia Leite, sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino, nutrição esportiva e nutrição materno-infantil. O tema de hoje é falsos saudáveis que atrapalham a sua saúde e o seu emagrecimento. Você sabe quais alimentos são realmente saudáveis? Barrinha de cereal, shakes, alimentos zero caloria, lights, diet zero, lanche natural, por exemplo, peito de peru. Será que é saudável mesmo? Mas enfim, a busca por saúde e emagrecimento, ela está cada vez mais em alta. Mas com tanta variedade de alimentos na indústria, o que realmente é saudável? O que é um bom alimento? Se você está em busca de uma alimentação saudável, certamente já fez algumas substituições no seu cardápio. Mas será que aquela barrinha de cereal, aquele biscoitinho integral, aquele monte de industrializado na prateleira do supermercado são realmente boas opções, são saudáveis? É certo que as pessoas estão mais preocupadas com a própria saúde. E acompanhando essa mudança, o consumidor brasileiro procura por coisas mais fitness, mais saudáveis, então tem aumentado muito a prateleira nos mercados de coisas fitness, coisas saudáveis ou pseudo-saudáveis, zero gordura, light, diet, enfim. E você já parou para pensar que talvez esses alimentos sejam a causa pelas quais você não está vendo resultado no que você busca, seja saúde ou seja emagrecimento? Mas como então ter uma alimentação saudável se não podemos confiar nos produtos que são oferecidos para a gente? Vou te ajudar. Primeiro, alimento de verdade, alimento in natura, não tem erro. Um alimento na sua forma natural vai sempre ser melhor do que qualquer alimento em saquinho. Só que qual a grande desvantagem do alimento natural? Ele não tem rótulo. Se você pegar, por exemplo, um shake que promete, tem uma tabela nutricional gigante, tem vitaminas, tem minerais, tem proteína, tem carboidrato, você olha, enche os olhos, você fala, nossa, que negócio completo. E aí, se você pegar um prato de comida com alface, com tomate, com chuchu, com cenoura, com uma proteína, um pouquinho de arroz e feijão, isso tem rótulo? Não. Então, acaba sendo muito atrativo que tem um rótulo muito bonito. Mas cuidado, alimento de verdade é a melhor opção sempre. Segunda informação importantíssima, aprender a ler rótulos. Eu vou fazer posteriormente um vídeo só falando sobre isso. Hoje eu vou mostrar o básico que todo mundo tem que saber quando for no mercado. E eu tô com alguns produtos aqui, tá? Produtos da minha geladeira que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu não quero mostrar a marca, tá? Esse aqui é uma manteiga. Vou ler o que tem aqui. Todo produto industrializado, ele tem que ter no rótulo aquela tabelinha nutricional que tem algumas informações mínimas, como quantidade de caloria por porção ou por 100 gramas, quanto tem de proteína, de carboidrato, de gordura, que são os macronutrientes, e de sódio, pelo menos. Então, vou pegar aqui nesta manteiga. Tem todo um rótulo bonito. Tem escrito assim, ingredientes. Todo produto industrializado tem que ter os ingredientes. E os ingredientes, eles estão sempre, isso é lei, na ordem em que tem a maior quantidade. Então, o primeiro ingrediente ali é o que tem maior quantidade naquele produto. O segundo, em segunda maior quantidade. E assim por diante. Vamos ler esta manteiga aqui. Manteiga da marca X, Gastronomic. Ingredientes: creme de leite, o primeiro, creme de leite pasteurizado e fermentos lácteos. É só isso que tem nessa manteiga. 2 ingredientes: creme de leite e fermento, só.
É um produto que eu diria de qualidade, tem poucos ingredientes, não tem conservantes, estabilizantes, corantes e esses antes todos. Agora eu não tenho em casa, que eu nem compro. Agora imagina, e essa é uma manteiga sem sal, então não tem nem sal. Agora pega quem estiver em casa e estiver vendo esse vídeo, dá um pause e pega uma margarina. Gente, a margarina vai ter pelo menos uns 10 ingredientes. É gordura vegetal, é conservante, é isso, é aquilo, é estabilizante. Compare. O que é melhor? Uma manteiga ou uma margarina que eu não tenho aqui? Só pela quantidade de ingredientes, o que vocês acham? Então, essa é uma boa dica. Quanto menos ingrediente tiver o produto, melhor ele vai ser. Quanto menos nomes estranhos que vocês não conhecem, conservantes, estabilizantes, xantana, não sei das quantas, melhor vai ser. Esses nomes estranhos são toxinas, são conservantes, são estabilizantes que não fazem bem para o nosso organismo, intoxicam o nosso organismo. Vou pegar um outro exemplo, eu só tô com coisa legal hoje, não quer dizer que eu só tenho isso em casa não, tá? Mas eu peguei aleatoriamente. Isso aqui é uma clara de ovo desidratada. Eu uso bastante para fazer omelete. Olha que interessante, eu quero até mostrar para vocês. Olha, ingredientes, não sei se dá para ler. Só tem um ingrediente, clara de ovo. Não tem um conservante, estabilizante, nada. Olha que produto maravilhoso. Somente clara de ovo desidratada, tirou a água. Então, assim, perfeito, maravilhoso. Vou pegar outro. Aqui, deixa eu cobrir a marca aqui. É um coco ralado. Gente, coco ralado. Existem cocos ralados já adoçados, que são mais baratos. Ou seja, ele tem um pouco de coco e um pouco de açúcar. Observe isso, compre sem açúcar. Ó, coco ralado, desidratado e parcialmente desengordurado. Vamos aos ingredientes aqui, ó, aqui em cima, polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada e conservador INS 223. Então, tem coco, tem um conservador aí, talvez tivesse um produto melhor. E aqui tem uma tabela nutricional nos padrões que devem ser, entendeu? Com o mínimo de informações que é o valor energético, carboidrato, proteína, gorduras totais e saturadas, colesterol, fibra alimentar e sódio. Isso tem que ter sempre. E também tem que ter informações sobre a validade. Após aberto, vale por tanto tempo. No caso desse coco aqui, após aberto, manter em embalagem bem fechada, consumir em 15 dias. Isso também é muito importante. Todo produto, aquela validade que está lá impressa, por exemplo, aqui, ó, deixa eu achar neste coco. Validade impressa, 24/3/2021, tá aqui. A partir do momento que eu abrir essa embalagem, essa validade impressa já não vale mais. O que vale é a validade após aberta que está aqui na embalagem. Vou pegar um outro produto, tá vendo como não tem só coisa saudável em casa? Peguei um requeijão. Validade dele, 11/9/2020. Aqui em algum lugar tem que ter escrito, após aberto, qual que é a validade dele. Eu não vou conseguir ler porque é muito pequenininho, né? Ingredientes. Gente, é pequeno, mas tudo isso aqui são ingredientes deste requeijão. Tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 linhas de ingredientes num requeijão. O que vocês imaginam? Que tem muito conservante, estabilizante. Será que requeijão é saudável? Lógico, tem requeijão e requeijão. Alguns vão ser menos pior do que outros. Mas, cuidado, vou falar daqui a pouco de requeijão. Eu vou ler os ingredientes. Creme de leite, massa coalhada, entre parênteses, leite pasteurizado desnatado e fermento lácteo. Massa coalhada, ou seja, leite pasteurizado, cloreto de cálcio coagulante. Leite em pó desnatado, cloreto de sódio, que é sal. Estabilizante tetrapolifosfato de sódio. E fosfato trissódico e conservadores, sorbitato de potássio e nisina. Muito ingrediente para um potinho tão pequeno, não é verdade? Então, gente, muito cuidado.
Básico para a gente olhar então, validade após aberto, que a validade depois que a gente abriu a embalagem é bem menor do que a validade impressa na embalagem. Quanto mais ingrediente desconhecido, provavelmente pior é, mais industrializado é e mais vai fazer mal para você. E cuidado com os nomes que você não conhece. Tem 10 linhas de ingredientes aqui. Veja só. Farinha de milho integral, primeiro ingrediente. Farinha de milho enriquecida com ácido fólico e ferro, é a farinha de milho refinada. Terceiro ingrediente, açúcar. Quarto ingrediente, xarope de glicose, que é açúcar. Depois, cacau em pó, óleo de palma, óleo de qualidade péssima, minerais, cálcio, carbonato de cálcio, ferro, zinco, porque é um cereal enriquecido, vitaminas B6, ácido fólico, sal, aromatizantes, antiumectante, corante caramelo 4, que é um corante terrível, estabilizante e antioxidante. Olha quanta coisa industrializada e ruim. Ou seja, cereais matinais não são bons alimentos, não são alimentos de qualidade, são falsos saudáveis. Normalmente com muita farinha branca, muito açúcar, muitos conservantes, muitos estabilizantes. Então, muito cuidado. Já que falamos de cereal matinal, vou falar de barrinha de cereal também. Barrinha de cereal é praticamente o cereal matinal compactado. As barrinhas de cereal normalmente têm muito açúcar. Elas são uma sobremesa praticamente, com muito açúcar, muito carboidrato e pouca coisa saudável ali. Então eu brinco que é muito açúcar, muita farinha, meia dúzia de aveiazinha ou de alguma coisa saudável. Logicamente, existe uma variedade, você vai comprar barrinha de cereal, deve ter umas 100 variedades. Tem algumas melhores, algumas piores. Mas, gente, para comer aveia, para comer fruta seca, você não precisa estar lotado de açúcar compactado numa barrinha. Você pode levar a fruta seca num saquinho com umas castanhas e aveia. Chegou no trabalho, onde você estiver, coloca num potinho, come com a colher e ainda coloca um iogurte, por exemplo. Então, mais uma vez, não troque um alimento in natura por um alimento industrializado. Então, cereal matinal é um falso saudável, barrinha de cereal é um falso saudável. Próximo, que foi da onde eu tirei a ideia para esse vídeo, açaí. Eu estava na praia com as crianças esse final de semana e aí os meus filhos gostam. Minha filha pediu açaí somente com morango e granola. Ok. Meu filho pediu com granulado, com leite condensado, com morango e com cereal matinal e mais a granola. Gente, o negócio... E granulado. O negócio ficou tão doce, mas tão doce, que lógico que ele não conseguiu tomar, e quem é que consegue? Então, o açaí, a fruta mesmo, açaí da Amazonas, ele é uma fruta super saudável, que dá energia, que não tem um índice glicêmico tão alto, é um poder antioxidante excelente. Aí, o que fizeram? Eles colocaram aquele pote que a gente compra de açaí já doce, ele é um açaí com xarope de guaraná. Xarope é algo muito doce, com muito açúcar. Então, o açaí pronto para o consumo, ele é um produto muito doce. É o fruto original com o xarope, com muito açúcar. Então, tem que ter muito cuidado, porque o açaí é um fruto que tem gordura, mas o açúcar do xarope, aquilo vira uma bomba calórica. Aí, o que as pessoas adicionam? Leite em pó mais gordura, leite condensado mais gordura e açúcar. E calda, tinha até a opção de calda de caramelo de chocolate. Então, destruíram o açaí. O que tinha de saudável no açaí, hoje em dia com esse monte de mistura, não tem mais. Muito cuidado, o açaí virou uma bomba calórica recheada de açúcar. Então, o açaí ele vai ser saudável se você consumir com uma granola de qualidade, com fruta e pouca quantidade. Lembrando que ele vai ter as funções do açaí, gorduras boas do fruto, antioxidante,
vai ter o açúcar também, mas existem já no mercado açaí sem adição de açúcar. A gente encontra em mercados maiores, então seria bem interessante em lojas de produtos naturais, porque aí a gente aproveita o lado bom do açaí sem aquele monte de açúcar. Certíssimo? Molho shoyu, também eu costumo falar, e eu vou até relacionar com a comida japonesa. Molho shoyu, tem gente que usa o molho shoyu para tudo. Coloca para grelhar um frango, coloca nos legumes. Gente, o molho shoyu é glutamato monossódico puro. Glutamato monossódico é um tipo de sal, né? Monossódico vem do sal. Ele é um intensificador de sabor que faz muito mal para a saúde. Tem alguns estudos que relacionam alguns tipos de câncer. Glutamato monossódico em contato com a papila gustativa abre a papila gustativa, a gente sente mais o gosto e a tendência é comer mais e a indústria vai vender mais. Então, grande parte dos industrializados tem glutamato monossódico, que é para a gente gostar mais, ficar com um sabor melhor e comer mais. Então, muito cuidado com o shoyu, tá bom? Onde mais tem glutamato monossódico, além de industrializados? Nesses temperos prontos, de saquinho, tempero lá do amor, de quadradinho. Então, tira isso da vida vocês, não tem nada de saudável, tá bom? Outro falso saudável que a gente acaba consumindo muito por aí, os molhos de salada. Salada é uma coisa tão saudável, natural, comida de verdade, folhas, legumes, e esses molhos prontos, sabe, que você já compra, é molho Caesar, molho mostarda e mel, tem uma infinidade de molhos. Eles normalmente são muito gordurosos, tem muita gordura, e a indústria usa a gordura mais barata, um óleo de palma, óleos vegetais, gordura trans, e também tem glutamato monossódico, que é aquele sal que eu falei. Dá uma olhada nos rótulos desses molhos. Então, muito cuidado. Muitas vezes você come uma salada super saudável e coloca ali um pouquinho, 2 colheres de sopa de um molho, acaba com a sua salada. E quando eu falo acaba, não é só por uma questão de ganho de peso, não. É por uma questão de saúde. Muito cuidado também com algumas redes de fast food, que a gente come a salada, já vem com o molho, e às vezes vem com o frango, por exemplo, uma salada Caesar, aquele frango que a gente percebe que não é peito de frango, não é aquele frango desfiado, é um aglomerado, é como se fosse, me fugiu a palavra agora, uma placa ali de frango, como se fosse um steak mais grelhado e não a milanesa. Então, cuidado, gente, ali de frango não tem nada. Ali tem farinha, tem toda a parte que a indústria não usa do frango, por exemplo, pele, cartilagem. Então, aquilo é super gorduroso, adicionado de tempero, de glutamato, de conservante, de estabilizante, de corante para ficar branquinho. Então, cuidado com fast food, esses frangos que servem, frango entre aspas, né, que servem junto com salada, às vezes cortadinho por cima da salada. Isso pode não, é um falso saudável, certo? Falando de salada, eu vou falar um pouquinho de lanche natural. Muito cuidado, lanche natural, eles colocam um pão integral. Pão, gente, são poucos no mercado que são realmente integral, ou seja, que realmente são feitos com farinha 100% integral. Vocês vão pegar o rótulo do pão, eu não tenho pão aqui em casa, mas vocês vão pegar o rótulo dele e vão olhar. O primeiro ingrediente de um pão integral tem que ser farinha de trigo integral ou alguma farinha integral. Se o primeiro ingrediente for farinha enriquecida com ácido fólico e ferro, isso é farinha branca. Tem mais farinha branca do que açúcar. Então, um bom pão integral, ele vai ter farinha integral, fermento basicamente. Se tiver farinha enriquecida, se tiver adição de açúcar, não é um bom produto. O que tem de integral ali? Pouquíssima coisa. Tem um pouquinho de 10% de farinha integral. E a legislação permite. Contém farinha integral, ele pode ter no rótulo que é um produto integral. Então, muito, muito cuidado, tá bom? Outra falso saudável aí que a gente ouve muito falar
são as bebidas, então os chás, os sucos, os refrigerantes, zero açúcar. Então, tem aquela imagem, não tem açúcar, não tem caloria, eu posso consumir à vontade. Não, gente. A indústria, para esses refrigerantes zero açúcar, esse chá zero açúcar, eles usam o adoçante mais barato que tem, que normalmente vai ser aquele que tem mais química. Então, não é um produto bom para a saúde, é um produto totalmente industrializado. Peguem o ingrediente e dêem uma olhada, se não vai ter um monte de nome que vocês não conhecem. Então, não troquem o refrigerante com açúcar pelo refrigerante sem açúcar, o chá com açúcar pelo sem açúcar. Não é uma boa troca, você estará somente tirando o açúcar, mas vai continuar ingerindo um monte de industrializado, de conservantes, de toxinas, de corantes, etc. Tá bom? Outro alimento que eu gosto bastante de falar com relação a ser saudável ou não, que surgem muitas dúvidas, é a tapioca. Tapioca, ela vem da farinha da mandioca, mas é uma farinha refinada. Então, a diferença dela para uma farinha de trigo de um pão francês é muito pouco em relação à caloria e é muito pouco em relação ao índice glicêmico. A grande diferença da tapioca para a farinha de trigo é que a tapioca, por vir da mandioca, ela não tem glúten. Então, glúten piora a questão do trigo, porque o glúten inflama o organismo, o glúten incha a barriga. Então, essa é a única vantagem, mas é uma farinha refinada também. Se consumida um pão francês com manteiga ou uma tapioca com manteiga, os dois estão ali. A tapioca não tem uma grande vantagem sobre uma farinha de trigo refinada, por exemplo, tá? A grande diferença é o glúten. Agora, se você combinar a tapioca com uma proteína, com ovo, por exemplo, com uma fibra, coloca uma chia, uma linhaça, consome uma fruta junto, aí já muda de cenário, tá bom? Mas só a tapioca não é um alimento completamente saudável, é um carboidrato refinado de índice glicêmico alto, certíssimo? Outros alimentos que a gente tem que ter muito cuidado, que eu até já falei dele aqui, requeijão. Requeijão, gente, o requeijão é integral, né? Muita gordura, conservantes, estabilizantes, pouca proteína. Então, assim, é um alimento que não soma muito numa alimentação saudável. Requeijão light é aquele que tem menos caloria, porque diminui-se a gordura dele, mas para dar cremosidade, adiciona o amido. Então, para dietas low carb, cetogênica, é pior ainda. E você troca a gordura por um amido, por um carboidrato simples. Então, também assim, não é uma troca muito legal, né? Então, o ideal é não consumir tanto requeijão. Requeijão é um falso saudável. Algumas pessoas comem muito requeijão light, achando que vão emagrecer, que isso é fit, que isso vai fazer bem. Não, falso saudável requeijão e requeijão light. Mesma coisa para margarina light. Eu falei da manteiga, que tem 2 ingredientes. Margarina tem um monte de ingredientes, a light mais ainda. Então, vai consumir alguma gordura para dar um gostinho, para não grudar. Consuma manteiga numa quantidade pequena, certo? Mais falsos saudáveis para vocês. Balas, chiclete zero, mesma coisa do refrigerante zero. Muita química, muita adoçante do pior tipo, então cuidado. Não fica mastigando o chiclete zero o dia inteiro, balinha zero o dia inteiro. E outra, se você fica sentindo aquele gostinho doce o dia todo, você tá mandando mensagem pro cérebro de gostar de doce. Você vai continuar passando vontade de doce e o seu cérebro entendendo que você quer doce o dia inteiro. Então, diminua o sabor doce da sua vida, diminui a sua relação com o doce. Não adianta você substituir o doce do açúcar pelo doce zero de adoçante. Tem que diminuir o consumo do doce, o paladar do doce da sua vida. E outra coisa, você fica ali beliscando, um chicletinho, e conforme você mastiga o chicletinho, a balinha,
você mastiga, você saliva, você manda mensagem para o seu estômago de que vem alimento e não chega alimento. O que acontece? Você vai sentir fome antes. Pessoas que têm gastrite, problemas gástricos, você vai produzir mais suco gástrico, pode doer mais o estômago. Cuidado! Mais falsos saudáveis, embutidos, peito de peru, zero light, etc. Cuidado, gente, presunto, mesmo um presunto magro, todos os embutidos, eles têm muito nitrito e nitrato, muito sal, conservantes, não é a melhor opção de proteína. Ah, de vez em quando posso usar um presunto? Pode, mas de vez em quando, não será todo dia. É melhor você usar um frango desfiado, um atum, uma pasta de amendoim, uma pasta de grão de bico, ovo. Você quer um alimento mais natural, barato, fácil de fazer e gostoso? Então, não recorra tanto a industrializados, certíssimo? Mais falsos saudáveis que eu gosto muito de falar, os diet light da vida, e gosto de esclarecer também. Diet, gente, é feito para diabético, é sem açúcar. Muitas vezes é colocado até mais gordura, ele é até mais calórico. Então, quem quer emagrecer não tem que comprar tudo diet, não. Exemplo do chocolate diet. Ele não tem açúcar, mas para dar cremosidade, ele é adicionado adoçantes artificiais e mais gordura. Então, o chocolate diet normalmente tem mais gordura e mais caloria do que o chocolate tradicional. Light, então diet é sem açúcar para diabético. Light é aquele produto que tem pelo menos 25% a menos de um ingrediente. Então, por exemplo, requeijão, ele tem aqui, vamos dizer aqui, ó, gorduras totais, 8,1 gramas. Se eu tiver um requeijão que tenha 25% a menos do que esse 8,1 de gordura, ele é considerado light. Então, ele tem menos gordura. Se eu pegar, por exemplo, um cereal matinal, que ele tem aqui, vamos ver, ele tem 9 gramas de açúcar. Se eu fizer um cereal com 25% a menos do que isso, com 6 gramas de açúcar, por exemplo, ele vai ser um cereal light, porque ele tem pelo menos 25% menos de açúcar. Então, o light, ele não necessariamente tem menos calorias. Vou dar um exemplo. Uma vez eu peguei um biscoito de polvilho light. Eu falei, nossa, que estranho. Fui olhar o rótulo. Ele tinha 25% a menos de sal. Então, ele, pela legislação, ele é light, sim. Mas não tinha menos caloria, não tinha menos carboidrato, menos gordura, nada disso. Então, atenção, para emagrecer, para ser saudável, você não tem que substituir tudo por light, por zero, por diet, tá bom? O que você tem que fazer é comer comida de verdade. Gente, nada substitui alimento natural, alimento mais integral possível. Alimento do jeito que Deus fez e deu para nós, tá bom? Então, nunca um industrializado, alguma coisa que está no saquinho, vai ser melhor do que um alimento in natura. Algumas vezes, a gente usa do industrializado pela praticidade, mas isso não pode ser todo dia. Muitas vezes até pelo sabor, mas nunca vai ser melhor do que uma comida de verdade, tá bom? Espero ter ajudado vocês com essa informação. Eu faço com muito carinho. Deixe seus comentários. Marque nos favoritos, ative o sininho para que cada vídeo que eu poste no YouTube você receba a notificação. Marque as pessoas que possam usar dessas informações e muito cuidado com os falsos saudáveis. Alimentos mais saudáveis são aqueles que são alimentos de verdade, que a gente encontra em açougue, a gente encontra em quitanda, as frutas, as verduras, os alimentos integrais, as proteínas, o ovo, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.